Timóteo, segunda carta ao apóstolo Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda carta do apóstolo Paulo ao Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos. Há de julgar os vivos, quem julga os vivos é Ele e os mortos. Na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redaguardes, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. E doutrina também. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Não sofrerão, algumas traduções, suportarão a sã doutrina. Mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desejos, vontades, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às mentiras. Mas tu se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E glorifica o Cordeiro. Diga glória. Jesus, Para o nosso coração ter Espírito Santo, abre o nosso entendimento e capacita a entender. Bem, vamos sentar. Serei breve se o Senhor desejar. O apóstolo Paulo escreve a Timóteo, o filho dele, na fé, e diz: conjuro-te diante de Deus, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo, fora de tempo, repreendas, exorte, com longanimidade e doutrina. Pregar a doutrina. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, sofrerão para não cumpri-la, Tendo desejo de ouvir, comichão, desejo de ouvir, ouvir coisas boas, amontoarão para si mestres, doutores, conforme suas concupiscências, conforme suas vontades, seus desejos. Mas tu se sóbrio, sofre as aflições, cumpre o teu ministério que Deus designou, que é evangelista, não Timóteo. Então o apóstolo Paulo implora, conjurando, implorando diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo a Timóteo, que era novo, que ele cumprisse o ministério dele, sofresse as aflições que tem de sofrer, suportando, obviamente, pregando, exortando, em tempo e fora de tempo, ou seja, todo um instante, em toda ocasião, não parando de falar, inclusive, a mesma coisa, como o apóstolo Paulo escreve, e diz: já vos escrevi várias vezes a mesma coisa, não canse de escrever. O apóstolo Pedro também diz: não canse de escrever as mesmas coisas. João também escreve e diz: irmãos, não canse de escrever, não vos dou novo mandamento, mas aquele que eu já disse, amai uns aos outros. Seja sempre ali, na tecla, nas mesmas coisas, que é justo onde a igreja peca, erra, aonde Satanás ganha vantagem. E aí ele está falando da sã doutrina. Manda ensinar a palavra e ensinar a doutrina, que foi passada pelo Espírito Santo aos apóstolos, e os apóstolos passaram para a igreja.
que é a sã, sadia, pura, verdadeira, celeste, de boa fama, agradável, decorosa, bonita, cheirosa, diferente do mundo. É uma coisa sã, sadia, pura, não doentia, que é a doutrina do mundo. O modo de falar, de vestir, de andar, de responder, de viver. Não esse modo. Esse modo de viver, de falar, de prosperar, de praticar, de tudo isso é mal diabólico, porque é inspirado por Satanás. A doutrina verdadeira, os ensinamentos verdadeiros, ensinamentos sadios, são os celestes, que leva à pureza, que leva à paz, que leva à alegria, que leva à santidade, que leva ao decoro, que leva a tudo que é bom, que é sadio, que é de boa fama, que é agradável, que é celeste, que não é da terra. Porque ele diz que virá tempos, o Espírito Santo já estava falando, em que não suportarão a sã doutrina, sofrerão e largarão. Sofrerão pela sã doutrina e largarão a sã doutrina. Irão dar ouvidos a espíritos enganadores, ele cita na outra carta, espíritos demoníacos que vêm sussurrar ao ouvido da pessoa ou usam uma pessoa para doutrinar a outra, assim que ele fez no céu. Doutrinou um anjo, o outro anjo vai doutrinando o outro, ensinando o outro a se rebelar. Então, ou uma pessoa vem inspirada pelo demônio, ou o próprio demônio vem aos ouvidos da pessoa, né? Falando para ela largar a sã doutrina, os santos ensinamentos, inventando todo tipo de doutrina. Inclusive, não para ir para o mundo, mas para ir para outra doutrina, para outra coisa. Contaminando a mente da pessoa. E as pessoas não suportarão mais ouvir. Mas o apóstolo Paulo diz que pregue a todo tempo, a todo instante, porque alguém vai ouvir e vai servir também de testemunho, né? A pessoa ouvir. Serve mais de testemunho que de salvação. Nós somos testemunhos do Senhor Jesus Cristo é testemunho do Pai. Então, ele diz o motivo, né? Ele fala o motivo, ó. Porque não suportarão, né? Amontoarão para si doutores mestres, procurarão conforme as suas próprias concupiscências, vontade ou desejo. Depende da tradução. Né? Foi difícil chegar até a sã doutrina, chegou. Alguns não, já nasceram, já desde cedo. Mas outros já foram passados várias igrejas. Chegou, pela misericórdia de Deus, até a doutrina, até o ensinamento verdadeiro. Pela misericórdia de Deus. Só que o mundo começa a apertar a pessoa, Satanás, a família, cuida da própria casa, que é os próprios inimigos, como o Senhor disse. Qual é o trabalho, o mundo, o desejo da carne da pessoa, da adolescência, da velhice. Não é só adolescente que deseja as coisas. Homem, mulher, velho também deseja. Começa ali, começa lá, mas companhias faz a pessoa desejar as outras coisas, leva ao mau caminho. E olha, tem um pecado dentro de si. Está adormecido o pecado, mas não está morto. Só vai estar morto quando estiver na glória, pessoa.
pecado está vivo, está adormecido. Porque a pessoa está praticando a palavra. Mas olhou uma coisa na internet, tem uma amizade, tem um mau casamento, tem uma pessoa lá. Aí começa a alimentar o monstro do pecado que está dormindo, começa a acordar. Aí a pessoa começa a sentir desejo, concupiscência, vontade. Aí começa, isso aqui, né? Aí o demônio vulca no ouvido dela, ou no ouvido de 20 pessoas, de uma, chamando ela para isso, e dizendo, não é assim, não é desse jeito que o pastor diz, não, é do outro. Aí ela fica abalada, fica indecisa. Aí vem mais demônio, aí vem uma bruxaria para ajudar. Trabalho de bruxaria, sabe? Aí convoca a pessoa, está desejando ardentemente incontrolavelmente. E é confrontado pelo Espírito Santo na igreja, fica com raiva do pastor e capa o gato, sela o tejo, vai-se embora. Sabe o que é selar o tejo? Bota a cela no tejo, monta, e o tejo vai debaixo do chão, cavando, você desaparece, ninguém vê. Some atrás de uma igreja, de uma pessoa, um irmão de uma igreja, com um pastor, quando sei lá quem for, o diabo que estiver lá dentro, que é o diabo que vai estar, que concorde com as asneiras do desejo dela. E o diabo só tem igreja assim, e gente no mundo assim, que concorda com as suas besteiras. Só que tem. Você sair para encontrar gente para fazer o bem, isso é difícil você encontrar, mas para fazer o mal, tem muitas. Entenderam ou não? Por isso que manda guardar os olhos para ver o que é para ver. Por isso que vai se afastar da mais amizade, não vê nada de vida. Por isso que a Bíblia manda isso, para não estar com tentação. Abaixa o demônio que vem, abaixa isso, abaixa umas companhias dentro de casa. Abaixa tudo. Não pode se livrar a pessoa, por enquanto. Colégio. Aí Deus vai atrás de você. Aí a pessoa começa a desejar, vê o mundo, vê a tecnologia, vê os jogos, vê dinheiro fácil, vê a vaidade, vê a nudez, vê mulher fácil, vê isso, vê grana, vê dinheiro, vê corrupção, falsas alegrias, bebida, droga. Que a bebida é boa, irmão. Você fica feliz. É bom, você bebe. Fica feliz, fica alegre. Você toma ali uma cerveja, duas, né? Você fica alegre. É uma falsa alegria. Uma falsa alegria. Satanás, ele quer imitar a alegria que Deus dá. Né, irmão? Irmão, já bebeu, sabe? Você começa, você fica, começa falante, aí começa a fazer besteira, se vir de palhaço. Fica rico, fica valente, fica frágil, cai no chão, todo tipo de coisa. As pessoas olham, zombam da pessoa, tomam decisão errada, vai para as festas beco, agarra a mulher por aí, todo tipo de mulher feia, doente, agarra o homem pensando com a mulher, todo tipo de coisa, irmão. E toma prejuízo, e toma demônio da pessoa. Vai ter aquela alegria, aquela boa passageira, que é maligna, que quer imitar a alegria de Jesus. Jesus disse, eu vos darei alegria e ninguém vos tirará. Ninguém vai tirar. Porque essa alegria é passageira. A alegria boa de comer, tem que comer. É boa, já não é maligna. Mas quando você fica cheio, não quer mais. Pode botar 10 pratos de picanha ali que você não quer. Ficou saturado, irmão. São alegrias, prazeres limitados, rápidos. Então a pessoa, aí a vaidade, né? Batom, maquiagem, cabelo pintado, tudo isso aí gera uma alegria falsa, diabólica, que gera em seguida depressão, gera em seguida doença, gera em seguida todo tipo de coisa.
falsa alegria é rápida e gera doença, gera na pessoa. Ela fica amarrada e depois, se não largar, vai sofrer eternamente no inferno. Tudo mentiroso, tudo que quer imitar, tudo que Deus nos favorece. É assim. Então as pessoas, por esse prazer carnal, emocional principalmente, né? É incrível como ele envolve as pessoas na música. Parou para pensar? Toca uma música, as pessoas ficam encantadas. Todo ser humano se encanta com a música. Pode ser lá o ministro do Supremo Tribunal Federal, o mais justo, né? Pode ser o mais pobre, pode ser o mais rico, bilionário, o que tiver o melhor, o bom gosto, entre aspas, de música, seja música de adolescente, que não preste, seja qualquer coisa. Todo ser humano vai se encantar com música. Os idosos se encantam, todos se encantam. Mexe nas emoções, e é tudo música, letra que mexe nas emoções das pessoas, para fazer as pessoas chorar, se apegar às outras, se apegar a isso. Aprisiona emocionalmente, fisicamente. E a alma é as emoções. O corpo, né? E o espírito é a mente, o intelecto da pessoa, com os ensinamentos falsos, com a mentira na mente da pessoa. Tudo que a pessoa aprendeu no mundo, ela quer colocar em prática, é a mentira, irmão. Tudo é mentira, tudo é engano. A única coisa de verdade que tem no mundo é a palavra de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos os outros são mentirosos. Todos os outros mestres não ressuscitaram. Todos os outros mestres perguntaram as coisas a eles e eles não souberam responder. Maomé, Buda, todos eles perguntaram e não souberam responder tudo. Mas teve um que soube responder todas as perguntas que fizeram a ele. Quem foi? O Senhor Jesus Cristo. E o único que ressuscitou. Então, nisso sabemos que Ele é a verdade, Ele sabe de tudo. Os apóstolos disseram: Senhor, Tu sabe de tudo, agora nós sabemos, e não há ninguém que possa lhe interrogar. Jesus falava a verdade e eles ficavam espantados, irmãos. Então, a sã doutrina, os ensinamentos santos, esses tempos já chegou há muito tempo, e nós estamos no finalzinho do tempo, em que as pessoas não suportam nem ver o que é santo, o que é puro, o que é decoroso, quanto magia praticada. Eu vi um testemunho da mulher, que a mulher não queria largar, não queria praticar sã doutrina, passou, foi pisando dentro da igreja, porque não queria deixar de andar de moto, irmão. Porque, né, a roupa não deixa, né, você quer ficar mostrando as pernas, a mulher se escancha na moto, não queria largar a moto. Olha aí para você ver. O desejo dela era a moto dela, era tudo, ela andava. E nem queria deixar o cabelo crescer. Coisa simples, não. O cara pode andar de carro, de tudo coisa. A pé, de Uber. Todo pobre hoje anda de Uber. Antigamente você andar de táxi tinha que ter dinheiro. Não era todo mundo que andava, não. Tinha que ter dinheiro. Ou seja, as pessoas não querem, ou ele vai atrás de alguém que pensa do mesmo jeito e desiste. Outros, como ele diz aqui, ó, ele fala aqui, quer dizer, e no versículo 4,
e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às mentiras. Desviarão-se. Está ouvindo a verdade? Não, quero ouvir isso não. Por que eu não quero ouvir? Porque eu quero fazer isso aqui e lá a igreja diz que não é. Eu quero fazer isso, eu gosto, eu estou vendo os outros fazer. Eu quero ser feliz. Aí toma a decisão errada. Ouve outra pessoa, ou o diabo vai e sai da igreja para o mundo, ou vai para a igreja mudando. Porque não consegue resistir às marcas da renúncia do mundo. Renunciar ao mundo dá sofrimento. Praticar a sã doutrina é renunciar ao mundo, é sofrimento na carne, na alma, nas emoções. Mas se você suportar, Cristo vai estar para lhe ajudar, para você suportar. Você vai ser feliz na sã doutrina e vai ser feliz eternamente. Então, não desvie seus ouvidos da verdade. Amém? Vamos ficar de pé. Não desvie os ouvidos da verdade. Lute contra a sua carne, contra a sua vontade, contra a tentação. Nós estamos para ajudar uns aos outros, orando, vai dar certo. E dá as más companhia e sofre as aflições, a tentação, que é pelo tempo que Deus vai aprovar. Tem que passar para ser aprovado. Perseverar. Amém? Vamos glorificar a Deus.